Senhor Deus, Pai querido, nos colocamos diante da sua presença nesse momento para apresentar, Senhor, este culto de louvor e agradecimento ao teu santo nome, Pai. Eu quero nesta noite, Pai, pedir que o Senhor fale de uma forma especial ao coração de cada irmão que se encontra aqui essa noite. É muito bom, Senhor, poder estar em sua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome, o único Deus digno de toda a honra, de todo o poder, de todo o louvor. Paizinho querido, em nome de Jesus, que essa noite fique marcada em nossos corações. Deus, que cada palavra que for dita essa noite, Senhor, possa entrar como uma flecha em nossos corações. E que possamos sair daqui, Pai, posicionados, Pai, na posição de servos que te louvam, que te adoram, prontos para pregar o teu evangelho. Senhor, cumprir a nossa missão, que é de ganhar almas, Senhor, de trazer alegria, Senhor, para a vida de pessoas que estão tristes, depressivas, às vezes, Pai, desacreditadas. Paizinho querido, eu quero te pedir pelos jovens da nossa cidade. Paizinho querido, neste momento vai de encontro, Senhor, a esses corações. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que no próximo ano teremos, Senhor, talvez 2, 3, 4 vezes mais de jovens aqui, quebrantados diante da Tua presença, Senhor. É o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, nessa festa linda que preparamos para Ti, Senhor, mas desejando que almas sejam alcançadas, que pessoas sejam salvas, que encontrem o real motivo, Senhor, que ela não se perca, que o GPS da vida esteja localizado, Senhor, em Ti, porque Tu és o centro, Pai, que possamos estar posicionados até que o Senhor venha. Amém. Graças e paz, irmãos. Que felicidade, hein? Eu estava até falando com o pastor hoje, que tem nos surpreendido, esse congresso ele tem nos surpreendido, assim, de forma muito positiva, né? Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu louvo a Deus pela mensagem de ontem à noite, pela mensagem de hoje de manhã, e eu tenho certeza que Deus também terá uma palavra para o seu coração nesta noite. Então, irmãos, fique à vontade nos nossos meios, abra o seu coração, né? Você tem mais uma chance de tomar posição diante de Deus, né? E que tema, posicione-se, né? De manhã a gente chegou a comentar, eu queria falar novamente sobre essa questão do símbolo do GPS, né? Teve algumas senhoras que chegou e até se sentiu surpresa porque não conhecia o símbolo do GPS. Nós temos ali um símbolo do GPS, né? Que está posicionado no centro, né? E eu ainda cheguei a falar que, ao invés dessa palavra posicione-se, poderia ser até não se perca, né? Até que ele venha. Que nós possamos a cada dia estar diante do Senhor. E engraçado que cada vez que a gente medita um pouco nesse tema, hoje nós fomos ali almoçar nas Pedras com jovens, a Dália ainda falou assim, com outro ponto de vista, né? Ela falou, Jó, o posicione-se ali, o centro do GPS, se a gente for parar para perceber, o GPS ele serve não só para quem está perdido, mas também para aquele que conhece a direção, mas para que ele não se perca. Às vezes ele já conhece, ele acha que conhece, mas para que ele não se perca. E aí entra a palavra do pastor hoje de manhã, né? 1 Coríntios 10, 12, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não se perca. Vamos recitar o tema? O tema, meus irmãos, posicione-se até que ele venha. Vai ser no 3, tá? 1, 2, 3. Posicione-se até que ele venha. A divisa Apocalipse 2, versículo 25. Se não se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém. Com a oportunidade, o Ministério de Louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode se colocar em pé?
Ou se o Senhor rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida que vem por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até
A graça e a paz, irmãos. Faz tempo que você não ouve a minha voz, e o meu silêncio fez você se esquecer que eu tenho um propósito para cumprir na tua vida. E através de ti, se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Faz tempo que você não ouve a minha voz, e o meu silêncio fez você se esquecer que eu tenho um propósito para cumprir na tua vida. E através de ti, se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A tua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. E eu farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração, e nem precisará correr atrás de bênçãos. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência,
Glória a Deus. A graça e a paz. Bem, neste momento teremos a oportunidade de ofertar, trazer nossos dízimos e ofertas. Mas, antes disso, vamos orar, certinho? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vir à Tua casa e trazer nossas ofertas e nossos dízimos. Que neste momento nossos corações estejam inclinados, meu Pai, para oferecer o melhor de nós para Ti, assim como os dízimos e as ofertas, e também ofertar nossas vidas neste momento. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que vem aqui, participar nesse momento, e que o Senhor possa encher o coração dele de alegria. Que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa estar trazendo esperança para a vida de cada um neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua deixa reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra.
Jesus, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Se você quiser continuar em pé, você tem liberdade para continuar em pé. Se você preferir sentado, você também tem liberdade para estar sentado. Nós estamos na casa do Senhor e esse lugar é nosso, um lugar de comunhão, um lugar onde nós nos reunimos para adorar ao único que é digno de honra, de glória, de poder, de toda exaltação. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar realidades. Ele tem poder para restaurar, para trazer à existência aquilo que não existe. O nome de Jesus tem poder. Quando todos os recursos humanos acabam, quando não há mais o que fazer, nós ainda temos o nome de Jesus para recorrer. E que bom que temos esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder nessa noite para resolver algo que só você e Deus sabem. Eu não sei o que está aí no seu coração. Eu não sei como você, visitante, adentrou as portas desse templo nessa noite. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele sabe, porque Ele sonda o seu coração e Ele conhece e Ele está aqui. Basta você clamar o nome dEle. Clame o nome de Jesus nessa noite. Coloque diante do Senhor o seu problema, a enfermidade, o seu sonho, aquele sonho que parece impossível aos olhos humanos, mas Deus está aqui e Ele diz: eu posso realizar. Filho, aquele problema que você tem para resolver, aquela decisão que você tem para tomar amanhã, no início da semana, eu sou Deus na tua vida. Clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus. Não existe outro nome, não existe outro nome. É só o nome de Jesus. Não existe outra pessoa, não existe subterfúgios, não existe outro meio, outro caminho, é Jesus. E você tem livre acesso, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. E naquele momento o véu do templo se rasgou. E então nós temos acesso direto. Onde você estiver, em pensamento, com a sua boca, elevando a Ele os seus pensamentos, as suas palavras, clame a esse Deus, porque Ele está aqui e vai te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ele destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh Jesus, glórias ao teu nome, Amém, Senhor. Jesus. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há lugar melhor para estar do que na presença do nosso Senhor. Não há. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que
A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Vige que amém, xoxo. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. É motivo de alegria, é motivo de felicidade estarmos aqui. Então, tem que ser um amém forte, bonito. E nós estamos felizes porque nossa igreja está mais bonita, porque tem pessoas que hoje estão nos visitando. Modesta parte, essa igreja já é linda, mas hoje está mais bonita com a sua presença. Então a gente quer te conhecer ou te reconhecer, porque a gente quer externar a nossa felicidade de você estar aqui. Então eu vou pedir que você que está nos visitando, faça assim com a mão, acene, porque com certeza essa igreja amada vai levantar e vai dar um abraço em você que está nos visitando hoje. Que essa igreja é uma igreja acolhedora. Levanta a mão de novo, que teve gente que não viu você. Aê! Liga não, que a gente gosta de abraço. Com a sua presença e que você volte sempre, que você sinta-se à vontade em nosso meio. Essa é só uma demonstração do nosso amor e do nosso carinho. E se a gente ama assim, Deus ama muito mais. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Esse louvor, ele toca bastante no meu coração. E eu tenho certeza que através dele, Deus também tocará o seu. Bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mas sabe por quê? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir,
por que chorar, volte a sorrir. É na mão de Deus e vai ser sempre assim. Mas sabe por quê? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Você lembra? Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. É na mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver,
eu não for. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender a mão, quem eu fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, Tua graça. até que Ele venha me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos Vamos ficar em pé, igreja, e ser ajudá-los. na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Meus amados irmãos, a Bíblia diz assim: das crianças surge o perfeito louvor. Meus irmãos, com a empolgação que eles cantaram, eu fico imaginando como o céu recebeu esse louvor, não é? Então, eu louvo a Deus pela vida de Liz, de Bia, de Arthur. Eu louvo a Deus pela vida de Bernardo, foi o mais encorajado a cantar, não foi, Bernardo? Eu louvo a Deus pela vida de Nicolas, de Nicole, de Luísa, que apresentaram esse louvor para Deus, não é? Maite eu não podia esquecer, mas ela se escondeu aqui em algum lugar. Porque Maite, o vídeo a gente não pode esquecer ela cantando essa música, né? Então, Maite, que Deus te abençoe, viu? Estava bem escondidinha aí,
Não tinha percebido a presença. Né? Não tinha percebido a presença. Cadê, meus irmãos, as outras crianças que vão para a salinha, para a gente orar, não é? Vem cá, Belinha, orar também, venha. Vamos agora orar, gente, para poder seguir para a classe. Quem vai estar com as crianças hoje? Ali, Cosmira, irmã Jussara. Não, não anuncia, não. Isso é segredo. Não. Tem coisa que é só para criança. Adulto não pode ouvir. Mas obrigado pela informação. Olha aqui mais duas, não é? Vamos orar por elas, meus irmãos. Elas vão para a classe agora, vão estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Olha lá, está vindo mais crianças aqui. Não é? Olha que coisa muito linda, né? Então, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Ó Deus, elas gostam tanto de estar na Tua casa. E isso também traz para nós a inspiração para estarmos juntos com elas para a adoração do Teu nome. Ó Deus, foi tão bonito o louvor que elas apresentaram, porque apresentaram com o coração, apresentaram com a alma. E é por isso que a Tua palavra diz que o louvor dessas crianças é perfeito. É algo irretocável. Ó Deus, nós Te louvamos porque há pureza nos lábios das nossas crianças, na hora que elas entoam um cântico ao Teu louvor. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças agora na sala. Também que o Senhor abençoe a irmã Cosmira, a irmã Jussara. Abençoa também, ó Deus, irmão Júnior, irmã Josi, no trabalho que eles vêm realizando de coordenação do Ministério Infantil. Agora também, ó Deus, colocamos o Teu servo, o pastor Eliú, como pregador desta noite, porque eu sei que ele falará ao coração do Teu povo, segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou chamar o pastor Eliú. Pode ficar à vontade, pastor, no púlpito, onde quiser. Você tem sempre uma preferência, fique muito à vontade. E pastor Eliú já foi apresentado ontem, não é? Os irmãos que aqui estiveram, eu creio que a grande maioria. Pastor Eliú, ele é pastor na Segunda Igreja Batista em Valença, tendo sido anteriormente pastor em Salvador, também professor do seminário, pastor da Primeira Igreja Batista em Conceição do Coité. Trabalhou na Cristolândia, lá em Recife, e também pastoreou a Primeira Igreja Batista em Rondônia. Pastor Eliú é casado com a nossa irmã Lídia, que está ali colhendo a imagem dele, né? Ela está sempre atenta. Ela não se cansa. É minha fã. Não vou... Ele de manhã já falou de Aninha, né, que é fã dele, a filha. Agora está querendo dizer que a esposa também é fã, só fica tirando foto dele, assim, não consegue ficar sem essa imagem, né? E ele tem 2 filhos, né, Aninha e Lael, mas eles também têm genro, tem nora e tem uma netinha. E o pastor Eliú foi formado pelo mesmo seminário que eu, pastor Edivaldo, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Mas este currículo todo, de fato, não o credencia a estar aqui hoje à noite para pregar. Ele está aqui para pregar porque é um servo de Deus, que atendeu ao chamado de Deus para ser pastor. E tem sido um pregador do Evangelho já ao longo
de pelo menos 3 décadas aí pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já oramos por ele e vamos passar a palavra para que Deus outra vez use esse instrumento. Queridos irmãos, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Então, eu quero expressar assim a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Raimundo, Jacira, seus filhos, e agradecer a Deus também, expressar gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês. Eu tenho uma memória muito boa para guardar nomes e para guardar rostos, né, feições, né. A minha memória chega até a me surpreender. Eu gravo, eu ouço o nome de alguém, pronto, eu olho para a pessoa e aquilo fica na minha memória para o resto da vida. Por exemplo, ontem, quando eu cheguei aqui, que eu vi Joelso e Érica, fiquei... Puxa, quanto tempo que eu não vejo vocês, que bom, encontrei. Aí ela ficou olhando para mim, pastor, foi mesmo? Disse, não conheço vocês não, é a primeira vez que eu estou vendo mesmo. Então, peguei, a pegadinha funcionou, não foi não? Mas eu vou levar vocês no coração, nós vamos levar vocês no coração. Esse negócio de memória é verdade, eu olho para a pessoa, converso com a pessoa e gravo o nome, gravo o seu rosto e isso fica no meu coração. Então, vou levar vocês com saudades, na esperança de que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, abençoando a vida do nosso pastor, sua família, e abençoando a igreja naquilo que Ele tem colocado no coração da igreja para a igreja fazer. Amém. Deus abençoe vocês. Gente, hoje nós vamos, assim como foi pela manhã, nós deslocamos um pouquinho o eixo da nossa atenção do texto do Apocalipse. Hoje pela manhã a gente examinou a maneira como Paulo estimulava o coração do seu filho na fé, Timóteo, dizendo a Timóteo que até que eu chegue aí em Éfeso, faça estas coisas. Hoje, mais uma vez, eu vou deslocar o eixo da atenção de vocês e vou convidá-los a abrir comigo a Bíblia no texto de João, capítulo 9. Com o texto de João, capítulo 9 aberto, eu quero tecer alguns breves comentários antes da leitura do texto. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um só, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho, boas novas, de que Deus em Cristo se fez homem, habitou entre nós, e esse Filho de Deus foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. O Evangelho é basicamente isso mesmo. E diante dessa mensagem, o homem tem que se arrepender, e arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de vida. Mas este Evangelho de Jesus nos é apresentado por 4 ângulos bem distintos e bem diferentes. Por isso que nós temos o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Embora Mateus ocupe ali o primeiro lugar no cânon, certamente dos 4 relatos evangélicos, Marcos foi escrito primeiro. Marcos é conciso, é rápido, é direto, não tem rodeios, não coloca Jesus fazendo grandes discursos, como por exemplo Mateus o coloca e João mais ainda. Marcos certamente escreveu esse relato para cristãos latinos, certamente para a igreja de Roma. Então o pensamento romano, um pensamento ágil, prático, rápido, não era dado a grandes momentos de reflexões como era o pensamento grego. Então, Marcos escreveu o seu relato, certamente para uma igreja latina, uma igreja romana. Depois, Mateus escreveu o seu relato para judeus. E é por isso que Mateus faz questão, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, de dizer, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus faz questão de mostrar que Jesus é o cumprimento fiel de tudo aquilo que havia sido dito sobre o Messias lá no Antigo Testamento. E por que ele faz isso? Porque seus leitores eram judeus que conheciam o Antigo Testamento. Depois, Lucas escreveu. E Lucas escreveu de uma maneira muito interessante. Ele escreve o seu texto para um tal de Teófilo, que só aparece aqui e no texto dos Atos. Lucas escreveu os Atos também. Então, Lucas diz o primeiro, no texto
do relato evangélico, olha, eu coletei essas informações e estou enviando a ti, ó excelentíssimo Teófilo. E depois, quando ele escreve os Atos, assim como eu fiz o primeiro tratado, eu também estou enviando a você o segundo tratado, ó Teófilo. Ninguém sabe quem é esse Teófilo. Ele não aparece em nenhum lugar das Escrituras mais. Desconfiamos que Lucas escreveu o seu relato para todo aquele que ama ao Senhor e é amigo de Deus. Porque Teófilo pode não ter sido uma pessoa, mas uma maneira de Lucas dizer, eu estou escrevendo para todo aquele que é amigo de Deus, porque Teófilos é exatamente isso, aquele que é amigo de Deus. E depois nós temos o quarto relato evangélico, já escrito depois do ano 90, depois de Cristo. E o quarto relato evangélico, o texto de João, dos quatro, é aquele que é mais explícito em seus objetivos. De Marcos, Mateus, Lucas e João, João faz questão de dizer por que foi que ele escreveu. Se você examinar comigo, eu falei João capítulo 9, mas se você examinar comigo o texto de João, no capítulo 20, João diz assim, lá no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão registrados neste livro que eu acabo de escrever. Mas estes milagres que eu escrevi aqui, estes milagres que eu selecionei, e João foi testemunha ocular de centenas de milhares de milagres de Jesus. O problema de João não era a ausência de milagres, era a ausência de espaço. E ele chega a dizer, se nós fôssemos escrever, lá no capítulo 21, se nós fôssemos escrever sobre os milagres de Jesus, capítulo 21, verso número 25, o mundo todo não caberia de tantos livros que seriam escritos. Então, o que João está dizendo é, eu tive muita dificuldade de escolher. Eu tive dificuldade de selecionar os milagres que eu iria registrar. Porque Jesus fez tanto milagre, mas tanto milagre, que o mundo todo não caberia de tantos livros que fossem escritos sobre esses milagres. Mas, capítulo 20, verso 30, estes foram selecionados de maneira criteriosa, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo dessa maneira, tenham vida em seu nome. Então, João estava com um bom problema nas mãos. Eu tenho muita coisa para escrever sobre Jesus. Eu tenho muitos milagres para escrever sobre Jesus. Eu tenho muita coisa para dizer sobre o que ele fez, o que ele realizou. E eu não tenho espaço. Então, eu vou selecionar cuidadosamente os milagres de Jesus e vou registrá-los para que aquele que lê esse texto creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenha vida em nome de Jesus. E é nessa dinâmica que João seleciona os seus milagres, especialmente agora João capítulo 9, o texto que a gente vai usar para a nossa reflexão. Em João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. João capítulo 9. Passando por um determinado lugar, os seus discípulos veem um cego e perguntam, Senhor, o que foi que pecou? Foi ele, os seus pais? Para que ele nascesse cego? Não. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse o poder de Deus. Então, cuspindo no chão, Jesus faz uma espécie de lama, de lodo, com a sua saliva e areia, esfrega nos olhos daquele homem e diz assim, você vai agora lá no tanque de Siloé e você vai se lavar. Siloé era uma das tantas fontes ali. Havia muitas fontes em Jerusalém. Mas você precisa ir nesta fonte específica chamada Siloé. Porque Siloé significa aquele que foi enviado. Você vai se lavar. Você vai lavar o seu rosto e vai tirar essa terra, essa lama, essa saliva dos seus olhos. Nas águas daquele que foi enviado. E o homem foi. Lavou-se. E voltou vendo. Voltou vendo. Não era mais cego. Nascera cego. Mas quando ele lavou o seu rosto nas águas daquele que foi enviado,
seus olhos foram abertos. Ele viu, ele enxergou, e aí começou a história. Este homem agora começa a andar pelas ruas, ele vivia pedindo esmolas, e de repente começam a olhar para ele e dizem assim: ei, não é este o homem que vivia pedindo esmolas? Não é este homem que era cego de nascença? João capítulo 9, verso 8. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: é ele. Outros diziam: não, é muito parecido com ele, é um sósia. Mas ele, João capítulo 9, verso 9, dizia: sou eu. Em João capítulo 9, nós encontramos um homem decidido e posicionado em relação a Jesus. O homem que creu e que saiu tateando de onde encontrou-se com Jesus até achar a fonte das águas daquele que foi enviado. O homem que acreditou que algo poderia acontecer e diante do milagre de Jesus, posiciona-se acerca de si mesmo dizendo: sim, eu sou aquele que era cego, eu sou aquele que vivia pedindo esmolas, eu sou aquele que vivia na mendicância, na miséria, eu sou aquele que vivia à margem, eu sou aquele que vivia largado numa das esquinas, sendo apontado pela multidão como alguém que não enxergava, porque eu pequei, porque meus pais pecaram. Eu sou esta pessoa. Se você quer experimentar o poder de Deus, se você quer experimentar a graça de Deus, se você quer experimentar milagres de Deus em sua vida, você precisa ser muito honesto sobre quem você é. Você precisa olhar para você e diante do espelho dizer assim: eu sou isso aí, não importa a imagem que está sendo refletida. Se uma imagem positiva, se uma imagem negativa, você precisa reconhecer-se como tal. Eu sou um pecador. Eu sou cheio de defeitos. Eu sou este mendigo. Eu sou alguém que pede esmolas espirituais para viver. Aquele homem dizia de si mesmo: eu sou aquele que vivia sentado, pedindo esmolas. Então, diante disso, os fariseus levantaram-se e organizaram-se e começaram a perguntar para ele: então, como foi, versículo 10, que os seus olhos foram abertos? Como foi? Se você é quem você diz que é, como foi que você enxergou? Aí, irmãos, a maravilha começa a se desenrolar perante os olhos daqueles interrogadores. Ele diz: o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que eu fosse me lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu vejo. Quem fez o milagre? O homem chamado Jesus. Porque para ele, naquela altura da revelação do poder de Deus, Jesus era homem. E para ele, Jesus era apenas homem. E de fato, irmãos, o Novo Testamento faz questão de dizer que Jesus era homem. João, especialmente, faz questão de dizer que Jesus era homem. Jesus não era um espírito etéreo, uma entidade. Jesus não era um ser de outro mundo que desceu aqui numa espécie de disco voador. Não, João faz questão de dizer que Jesus era de carne e osso, era homem. Por isso que Jesus é colocado naquele capítulo 4 do texto do Evangelho de João, pedindo água porque ele teve sede, porque ele estava cansado do caminho, assentou-se na fonte de Jacó, uma senhora veio buscar água, e ele disse: minha senhora, estou aqui morrendo de sede, estou aqui cansadão, por favor, me dê um pouco dessa água. Por isso que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chora.
E mais, depois de ressuscitado, Jesus diz para Tomé: venha cá, põe a sua mão aqui na minha cintura, toque aqui nas minhas mãos, sinta os lugares dos cravos que perfuraram minha mão. Porque Jesus era homem de carne e osso, e mesmo ressuscitado, ressuscitou glorificado em carne. Lá depois, no texto dos Atos, os anjos vão dizer: varões galileus, preste atenção. Estão vendo? Ele subir, pois ele vai descer. Ele vai voltar. Do mesmo jeitinho que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Glórias a Jesus. Não é por menos que João, o evangelista, escrevendo sobre a ressurreição de Jesus, diz assim: Jesus chega lá no Mar da Galileia e encontra os chamado Tiberíades, lá em João, encontra os discípulos pescando e se assenta com eles à praia e diz assim: vocês têm alguma coisa para comer? Ressuscitado! Ressuscitado! Vocês têm alguma coisa para comer? Só quem sente fome é gente vivo. Morto não sente fome, não. Morto não sente fome, não. O Cristo ressuscitado, o Cristo do Evangelho de João, o Jesus que era homem, como eu e você, este Jesus, disse aquele que fora cego, o homem chamado Jesus. Ele cuspiu no chão, ele fez lodo, ele esfregou nos meus olhos, ele me mandou lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo o homem chamado Jesus. João, o evangelista, escreveu o seu relato lá pelos idos quase próximos aos anos 90 depois de Cristo, porque uma heresia terrível havia se infiltrado na igreja. Um tal de gnosticismo, que dizia que Jesus não era homem, e aquele que morreu na cruz não foi uma pessoa real, foi um espectro de uma pessoa. Então, se Jesus não morreu na cruz, eu e você estaríamos perdidos. O gnosticismo negava a realidade da existência física e terrena de Jesus. Agora, aquele que fora cego, entendera que Jesus era uma pessoa real, era um homem, e da boca desse homem saiu saliva, e os dedos desses homens esfregaram o seu cuspe na terra, e com os seus dedos ele esfregou meus olhos, ele tocou em mim, ele estendeu sua mão na minha direção, ele é real, ele é homem, ele tocou em mim. Aí então os fariseus continuam dialogando com aquele que fora cego e dizem para aquele homem, esse homem, verso 16, não é de Deus. O problema agora não era se Jesus era homem ou não, o problema é de onde ele veio. Esse homem chamado Jesus não é de Deus. E o camarada que fora cego olhou para eles e disse: como é que é? Não é de Deus? Não, ele não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não teria feito esse milagre no sábado. Porque fora sábado, o dia do milagre. E aquele homem que fora cego olha para aqueles fariseus religiosos, diz: como é? Ele não é de Deus? Não. Porque se ele fosse de Deus, ele respeitaria o sábado. Voltam a perguntar àquele que fora cego: qual é a sua opinião sobre ele? Versículo de número 17. Qual a sua opinião pessoal sobre ele? Aquele que fora cego diz: a minha opinião, enquanto vocês dizem que ele não é de Deus, eu digo que ele é um profeta, aleluia. Eu digo que ele é um profeta. Enquanto vocês acham, na religiosidade de vocês, enquanto que vocês acham cegos pela religiosidade de vocês, que ele não é de Deus, eu digo a vocês, eu afirmo, e eu me posiciono, e eu digo para vocês, ele é um profeta de Deus. Irmãos, ao dizer isto, aquele homem que fora cego,
causou um tremendo de um alvoroço. Porque profeta de Deus era aquele que emprestava a sua boca a Deus para anunciar o recado de Deus. Profeta de Deus era aquele que estivera na presença de Deus, ouvir o recado de Deus, e volta agora para os homens e dá o recado fielmente, o recado que ele recebeu de Deus. O que esse homem que fora cego estava dizendo é: enquanto vocês acham que ele não é de Deus, eu digo a vocês, ele esteve com Deus, ele ouviu o que Deus mandou ele ouvir, e ele voltou e disse para nós o que Deus mandou que ele dissesse. Ele é profeta de Deus. Você se lembra em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana? E Jesus disse: muito bem, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Sabe o que ela diz? Senhor, eu vejo que és profeta. Aquela mulher samaritana tem a mesma percepção acerca de Jesus. Quando Jesus multiplica pães e peixes, em João capítulo 6, a multidão saciada olha, todo mundo olha uns para os outros, e sabe o que eles dizem de Jesus? Este é o profeta que a gente deveria estar esperando. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Por quê? Porque ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Mas quando Jesus começa o seu discurso em João capítulo 6, após a multiplicação dos pães, diz a Bíblia que muitos começam a voltar para casa, dizendo: esse seu discurso é muito duro. Nós não temos condições de suportar o seu ensino. Olha o posicionamento daquela multidão. Comemos o pão, comemos o peixe, mas o seu discurso, como profeta de Deus, não dá para a gente, é muito duro. Aquele que fora cego, percebera que Jesus era homem, mas também percebera que Jesus era mais que homem, era um profeta, aquele que emprestava a boca a Deus para que Deus desse o seu recado. Aquele que fora cego começa a se posicionar de maneira firme diante de Jesus e diante dos seus interlocutores. E por causa do seu posicionamento firme, sabe o que acontece com ele? No versículo de número 22, ele foi expulso da sinagoga. Depois Paulo vai dizer a Timóteo que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você quiser ser um discípulo morno, um cristão morno, um cristão que flerta com o mundo, um cristão que mantém uma relação fraterna com o mundo, acredite, você nunca agradará a Deus. Esse posicionamento é terrível. Quando o Senhor escrevia a sua carta a uma das igrejas do Apocalipse, ele dizia: porque não és quente, porque não és frio, porque és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Experimente beber água morna. Isso vai lhe causar náusea. Isso vai lhe causar sensação de vômito. Não dá para ser um cristão morno no presente momento. Não dá para ser aquele cristão que anda com Jesus, mas está flertando com o mundo. Não dá para ser aquele cristão que ama Jesus, mas não tira os olhos da terra. Aquele homem que fora cego começa a perceber que ele precisava de um posicionamento firme. Ele é homem, mas eu digo aos senhores, ele é mais que homem, ele é profeta. E por causa desse seu posicionamento e desse seu testemunho, aquele que fora cego é expulso da sinagoga. Curiosamente, os pais dele, olha só que coisa interessante, ficaram tão curiosos acerca desse milagre, que chamaram os pais daquele homem e disseram: é filho de vocês? É. É nosso filho. Tá. Ele nasceu cego? Nasceu. É cego de nascença. E como é que ele está vendo agora? Sabe o que foi que os pais dele disseram? Ele é adulto. Ele é maior de idade. Pergunte a ele. E sabe por que os pais dele respondem assim? Porque não queriam se posicionar. Queriam permanecer em cima do muro. Queriam permanecer na corda bamba. Queriam permanecer com um pé na fé e outro pé no mundo.
Então os pais daquele homem dizem, não fazemos ideia de como ele está agora enxergando. Perguntem a ele. Muito bem, pois a Bíblia diz, no versículo 24, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego, já que os pais disseram, pergunte a ele, e perguntaram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Aí então ele diz, olha, versículo 25, se ele é pecador, eu não sei ainda, mas uma coisa eu sei. Eu era cego, meu amigo, e agora eu vejo. Deixa eu contar para vocês. Nós trabalhamos com dependência química por quase 5 anos. Nós não sabíamos nada de dependência química. E acho que continuamos sem saber. Mas fomos trabalhar no quadro da Junta de Missões Mundiais, Nacionais com o projeto Cristolândia, coordenando a Cristolândia Recife. E nós trabalhávamos com dependência química, com moradores de rua, profissionais do sexo. E durante a semana, de terça a sábado, a Missão Batista Cristolândia abria as portas às 9 da manhã para receber os moradores de rua. Nós chegávamos lá às 8, porque todo dia tinha culto, com a equipe já dos acolhidos, havia culto. E entravam na missão homens e mulheres, usuários de crack, profissionais do sexo, homens armados com peixeira, outros usuários carregando maconha, carregando crack. A gente não permitia a entrada de armas, nem de drogas. Sabe o que é que a nossa equipe tinha que fazer? Recolher na porta, guardar, gravar bem na memória a quem pertencia aquela maconha, a quem pertencia aquele crack, para devolver a pessoa certa no final. Nós não éramos polícia, não podíamos recolher isso. A gente era só missionário. E tinha que devolver também a faca peixeira no final do culto. Então, oferecíamos, depois de um culto, oferecíamos um banho para as mulheres ali, banho para os homens aqui, e depois uma muda de roupa limpa. Ao meio-dia, a mesma coisa, com o almoço, eles tomavam café pela manhã, almoçavam ao meio-dia, tudo isso de graça. E vocês não fazem ideia dos milagres que a gente viu durante esse período. Das vidas transformadas. Eu vou falar, esse negócio está sendo transmitido pela internet? Então, eu vou falar de José. O nome dele não é José, não. O nome dele é outro. Mas vou chamá-lo de José. José era de boa família. Criado por uma família muito atenciosa. Mas José caiu nas drogas, caiu no mundo. O nome dele não era José, não. No fundo do poço, ele chegou na missão e pediu acolhimento. E, sabiamente, a equipe disse, tá bom, você pode entrar, você pode morar aqui. Mas a gente tem que ver se você está realmente interessado em morar aqui. E como é que eu mostro meu interesse? Fique na porta esperando uma vaga. José ficou 2 dias dormindo no chão, na rua, na porta da missão, esperando para entrar. Entrou. Ficou conosco. Terminou seu tempo. Reatou os laços com a família. Começou a trabalhar depois. Está terminando faculdade está terminando o curso de educação física. E até hoje, ele fala conosco, e ele chama a mim de pai, chama a Lídia de mãe, e quase sempre está dando satisfação da vida dele. E ele diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu cruzei com vocês no meu caminho. Eu vi gente sendo transformada. Mas eu também vi histórias muito tristes. A história de um garoto que passou um tempo conosco, estava indo bem, abandonou o processo terapêutico, foi embora. E depois de algum tempo voltou com a mãe. A mãe estava pedindo que ele fosse outra vez reintegrado ao programa. E nós dissemos, não, ele teve a chance dele e ele não valorizou e tal. E não, senhora, nós não temos condição de recebê-lo. E aquela coisa, a mãe dele insistindo, finalmente a mãe aceitou. Você não vai recebê-lo, não? Falou para a Lídia assim, a senhora é mãe, não é? Sou. A senhora não vai receber meu filho, não? Não. Pois eu vou dizer a vocês o que eu vou fazer. Essa semana,
eu vou alugar um revólver. Na frente dele. Na frente do filho. Ela disse, eu vou alugar um revólver. E eu vou matar você. Porque quem é usuário é você. E você está com a sua droga me matando. E eu não vou morrer por sua droga. Vocês não vão receber meu filho. Eu vou matá-lo para que eu possa ter alguma paz. Não, calma. E ela falou sério. Não, tudo bem, a gente recebe seu filho de volta. Recebemos de volta. Meus irmãos, talvez não saibamos de Deus tudo o que a gente gostaria de saber. Talvez não entendamos as Escrituras como gostaríamos de entender. Mas se cremos e nos posicionamos de forma positiva diante de Jesus, nós diremos como aquele que fora cego, olha, eu não sei muita coisa não, eu não sei dizer muito sobre a Bíblia, eu não sei lhe responder certas perguntas, mas eu era um cego, eu era um desgraçado, eu era um pecador, e depois que Jesus entrou na minha vida, eu fui transformado, agora eu vejo. O que o cego estava dizendo? Eu não tenho todas as respostas para vocês. Eu não sei dizer tudo o que vocês querem que eu diga. Mas contra fatos não há argumentos. Eu era cego. E depois que Jesus cruzou o meu caminho, Ele me curou e agora eu vejo. Agora eu vejo. Por fim, o diálogo continuou, o diálogo foi se estendendo. Os fariseus não encontravam as respostas que gostariam de encontrar, até que, finalmente, aquele homem que fora cego se encontra com Jesus uma segunda vez. E em João capítulo 9, a partir do verso 35, Jesus se encontra com ele uma segunda vez, e Jesus faz uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Aquele homem que fora cego, agora olhando para Jesus, enxergando a Jesus, responde: Senhor, quem é ele para que eu creia nele? Eu não conheço. Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse homem para que eu creia nele? E então Jesus responde para ele: você já ouviu. Você sabe sim quem é ele. É este que está falando com você. Meus irmãos, parece que Jesus errou aqui. Olha o que Jesus diz para aquele que fora cego: você já me viu, rapaz. Você me viu naquele dia quando você estava na esquina pedindo esmolas. Você me viu. Você me viu quando eu esfreguei lodo nos seus olhos e mandei que você fosse lavar em Siloé. Você me viu. Como eu vi se eu era cego? Você me viu. Os seus olhos da fé estavam abertos. Embora você fosse cego dos seus olhos, o seu coração enxergou pela fé. E quando você se levantou e saiu tateando de onde estava até o Siloé, você estava vendo o milagre que eu ia fazer na sua vida. Por isso Jesus responde para ele: você já me viu. Mas como, se aquele era o segundo encontro de Jesus com ele? No primeiro encontro ele ainda era cego. Sim, irmãos, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, Tomé não estava presente. E Tomé diz, quando volta: ele ressuscitou ou foi? Acredito não. Tomé disse: se eu não tocar nele, se eu não apalpar as feridas dele, se eu não ver, eu não vou crer. Uma semana depois, Jesus aparece aos discípulos e diz a Tomé: Tomé, vem cá, toque aqui, veja, apalpe, veja os lugares que os cravos perfuraram minhas mãos, veja a minha cintura. E quando Tomé toca em Jesus e apalpa Jesus, fica espantado e Jesus diz: Tomé, porque você me viu, você creu, não é? Tomé, bem-aventurado os que nunca viram, mas creram. Era o caso do ex-cego. E agora, encontrando-se com Jesus pela segunda vez, Jesus diz para ele: você me viu quando você creu. Você precisa crer em Jesus. E você só verá a glória de Deus se você crer. Você só verá milagres acontecendo se você crer.
Você só verá a ação de Deus na sua vida se pela fé, movido pela fé, você der passos de fé na direção do Senhor. Não dá para esperar que o milagre aconteça para depois crer. Os milagres acontecem quando você olha para Jesus e com os olhos da fé enxerga Jesus. Os milagres acontecem quando você olha e não enxerga nada à sua frente e mesmo assim diz: Deus vai agir, Deus é poderoso para fazer, Deus vai realizar, Deus vai me abençoar. E o seu coração enxerga o que ninguém está vendo à sua frente. Isso se chama fé. Jesus diz para ele: você crê no Filho do Homem? Quem ele é? Sou eu. Você já me viu, sou eu que falo contigo. E sabe como essa narrativa desse milagre se encerra? Da seguinte maneira: Jesus diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que pensam que veem se tornem cegos. Quem é você nessa narrativa? Quem é você no capítulo 9 do texto de João? Quem é você diante do poder de Jesus? Talvez embalado pelo preconceito religioso ou embalado pela incredulidade, você pensa que está vendo alguma coisa. Mas você precisa abrir os olhos do seu coração para enxergar pela fé que Jesus morreu por você, ressuscitou glorioso e voltará para buscar a sua igreja. Você precisa olhar para Jesus e com os olhos da fé enxergar que Ele está vivo, que Ele é homem, que Ele é profeta e que Ele é o Filho de Deus. Quando os judeus ouviram isso, disseram assim: você está dizendo que nós somos cegos? Os fariseus entenderam que Jesus falava com eles. Sim, vocês são cegos. Vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem as profecias, mas o coração de vocês não consegue me enxergar. Eu estou compartilhando, irmãos, o milagre de João capítulo 9, porque o milagre de João capítulo 9 mostra a revelação de Deus, de maneira progressiva, diante de um homem que não enxergava absolutamente nada, até que esse homem enxerga tudo perfeitamente. Assim é a revelação do amor de Deus para você. Deus ama você e quer que você enxergue a Jesus com os olhos da fé. Mas para isso, você precisa se posicionar. Você precisa se colocar numa posição definida como discípulo de Jesus. Eu quero encerrar essa reflexão compartilhando com você uma história triste. Eu julgo essa história muito triste. Havia no Novo Testamento 2 homens bem conhecidos do seu tempo. Um deles se chamava José de Arimateia e o outro se chamava Nicodemos. E em João capítulo 19, a partir do verso 38, nós lemos que quando Jesus, finalmente, olha só, quando Jesus morre, o seu corpo estava pendurado na cruz. E não demoraria a começar o sábado. Alguém precisava fazer alguma coisa e tirar o corpo de Jesus da cruz. Senão, só no domingo. No final da sexta, para o domingo. Então, em João capítulo 19, verso 38, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus. Mas ele era um discípulo secreto. Que coisa melancólica, que coisa triste. Jesus esteve 3 anos com eles e José de Arimateia nunca se posicionou publicamente a favor de Jesus. Ele cria, mas cria secretamente. Ele creu em Jesus,
mas creu em oculto. E deixou para se posicionar depois que Jesus morre. Mas não só José de Arimateia, não. Ele, verso 39, estava acompanhado, sabe de quem? Nicodemos, que no capítulo 3 do Evangelho de acordo com João, vai ao encontro de Jesus para uma conversa particular e vai de noite, por causa dos judeus. Eis aqui 2 homens, influentes, conhecedores, importantes em sua comunidade, mas que não tiveram a coragem de se posicionar a respeito de Jesus enquanto Jesus vivia. E agora morto, pendurado na cruz. O coração daqueles homens se comove para dizer: dê-me o corpo de Jesus que eu vou sepultar. E você está esperando o quê para se posicionar a favor de Jesus? Está esperando o quê? Porque Jesus não vai morrer mais? Não vai morrer mais. Ele ressuscitou glorioso. Agora, o último ato da história da redenção final da igreja de Jesus não é mais a morte de Jesus, é o seu retorno glorioso. Você está esperando que ele volte? Ou você está esperando descansar, fechar seus olhos e ir ao encontro dele para se posicionar? Será tarde demais. Será muito tarde. Aquele velho e belo hino do cantor cristão dizia: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, dizia o hino, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não faça como José de Arimateia, nem mesmo como Nicodemos. Não deixe para se posicionar tardiamente. Não deixe para crer em Jesus tardiamente. Não deixe para se arrepender tardiamente. Faça como aquele que fora cego. Quem é Jesus? Bem, no começo eu não sei muito, eu sei que ele é um homem. Tá, mas qual é a sua opinião sobre ele? Ele é um profeta. Mas finalmente, aquele que fora cego encontra-se com Jesus e diz: eu creio que tu és o Filho de Deus. E por que você precisa fazer isso? Porque em Mateus capítulo 10, nós lemos palavras do Senhor Jesus, e eu faço questão que você leia comigo, Mateus capítulo 10, a partir do verso 32, a palavra de Jesus é dura e necessária. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não dá para ser discípulo oculto de Jesus como José de Arimateia. Não dá para querer uma amizade com Jesus às escuras, como quisera Nicodemos. A mim e a você, nesse tempo de hoje, cabe a necessidade de um posicionamento firme diante da sociedade e diante de Jesus. Eu creio em Ti, Senhor. E eu te confesso publicamente, diante dos meus amigos, diante da minha família, diante dos meus empregados, diante do meu patrão, diante dos meus alunos, diante dos meus professores, diante de todas as pessoas que podem me enxergar e me conhecem. Eu me posiciono, eu sou discípulo de Jesus. Eu amo a Jesus e eu ando com Jesus. Você precisa fazer isso. E esta é a melhor ocasião para você fazer isso. Havia um bispo numa cidadezinha chamada Esmirna. O nome dele era Policarpo. E ele era bispo de Esmirna numa situação de muita perseguição. Muita perseguição. Diz a história que Policarpo estava sendo procurado pelos soldados romanos por causa de Jesus. Ele nunca cometeu nenhum crime, era um homem bom. Nunca cometeu nenhum crime. E quando os soldados chegaram a Esmirna para prendê-lo porque ele era um cristão, suas ovelhas deram um jeitinho de fazer com que Policarpo fugisse escondido da cidade. Mas conta a história
que no meio do caminho, enquanto ele fugia, ele parou e se perguntou: por que eu estou fugindo? Eu não cometi crime nenhum. Eu não sou um bandido. Eu não sou um ladrão. Por que eu estou fugindo? Então ele voltou. Voltou para Esmirna. E os soldados o encontraram, prenderam-no, e os soldados o conheciam sua boa fama, e ele se entregou. Se eu não cometi crime nenhum. Então, os soldados disseram assim para Policarpo: Policarpo, nós sabemos que você é um homem bom. E nós não queremos matar você. Não queremos que você morra. Policarpo, basta tão somente que você levante a mão assim e diga: Ave César. Só isso, Policarpo. Só que Ave César. Salve César. Era uma declaração de adoração ao imperador romano, que era divinizado. E Policarpo então levantou sua mão, olhou para os soldados e disse: Ave Cristo. Mas Policarpo, por favor, nós não queremos matar você. Policarpo, basta apenas uma confissão aqui entre nós, não precisa ser em público, basta que você diga diante de nós: Ave César. E Policarpo levantou a mão e disse: Ave Cristo. Depois da insistência daqueles soldados, sabe o que Policarpo disse? Meus amigos, vocês querem que eu negue diante de vocês aquele que só me fez bem, que morreu por mim e que me salvou? Podem me amarrar ao poste e podem atear fogo, porque Cristo eu não vou negar. Morreu. Morreu Policarpo, bispo de Esmirna, numa fogueira, porque não negou a Jesus. Não negou a Jesus. Eu não sei como está o seu caminho, como está a sua vida, não sei. Mas se você está aqui hoje, acredite, foi Deus que o trouxe para ouvir essa palavra. E o Senhor lhe desafia a se posicionar. O Senhor lhe desafia a assumir uma postura positiva diante de Jesus. E isto publicamente. Porque disse Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E talvez você não saiba explicar muito sobre os mistérios da fé. Não se preocupe. Diga como disse aquele que fora cego: uma coisa eu sei, eu era um alcoólatra, eu era um viciado em pornografia, eu era um adúltero, eu era um mentiroso, eu era um sem vergonha, eu não tinha respeito a ninguém, eu não respeitava ninguém, ninguém me respeitava, eu era um perdido, um pecador que vivia debaixo da desgraça do pecado. Mas eu sei que quando eu fui naquela igreja, naquele domingo, eu abri meu coração para Jesus. Eu era um pecador perdido, mas Ele me salvou. Ele me salvou. É isso. Você precisa se posicionar. Eu quero orar por você. Quero convidá-lo a fechar seus olhos, curvar sua fronte. E se você deseja receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e nesta noite você deseja receber Jesus como seu Salvador, eu quero convidar você a fazer esta oração que eu vou fazer aqui. No seu coração, faça esta oração comigo. No seu coração, repita essas palavras, convidando Jesus para entrar em sua vida. Se você abre seu coração para Jesus, ore assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim e que ressuscitou glorioso. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Segure a minha mão, Jesus, para que nunca mais
eu volte atrás, para que nunca mais eu me afaste do Senhor. Amém. Enquanto a igreja continua orando, se há alguém que fez essa oração no seu coração, fez essa oração com fé, e deseja que eu ore por você, e deseja compartilhar a sua decisão, a sua oração, e deseja pedir a esta igreja que lhe ajude a ficar firme nessa decisão que você acaba de tomar, eu quero convidar você para levantar a sua mão dizendo: eu orei, pastor, eu fiz essa oração, agora pastor, ore por mim também, porque eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Eu fiz essa oração entregando minha vida a Jesus, mas eu preciso da ajuda da igreja, eu preciso da oração dessa igreja. Se há alguém que fez esta oração e deseja publicar, levante a sua mão, onde você está, dizendo: eu estou aqui, pastor, eu fiz esta oração, eu entreguei minha vida a Jesus, eu recebi Jesus como meu Salvador, agora eu quero que o Senhor ore por mim, pastor, me ajude, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Há alguém que fez esta oração? Eu quero convidá-lo, onde você estiver, para dizer assim: eu estou aqui, eu fiz essa oração, eu entreguei minha vida a Jesus. Há uma pessoa só, talvez duas pessoas, que fizeram essa oração com fé, e desejam publicar essa fé do seu coração para que a igreja o apoie. Onde você está, levanta a sua mão dizendo: eu fiz essa oração, eu entreguei minha vida a Jesus. Há alguém? Também, irmãos, não insistimos mais que isso, não queremos que ninguém venha a Cristo por causa da insistência do pregador, queremos que as pessoas venham a Cristo, trazidas pelo Espírito do Senhor. Se você fez essa oração, mas ficou com vergonha, não quis se declarar publicamente, ao final do culto, procure o pastor Raimundo, converse com ele, procure alguém da igreja e diz: olha, eu fiz essa oração, mas eu fiquei envergonhado de levantar a minha mão. Converse com o pastor da igreja. Não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, já estaremos encerrando a programação desta noite, mas quero orar com a bênção apostólica, depois os irmãos permaneçam para nossas informações finais. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Santo Espírito, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.